Um dia é o suficiente para a pessoa ser transformada. Um mês, uma semana, um semestre, um ano, uma década. Acho que um século a gente não tem, né? Que o brasileiro ele vive em média 74 anos. Agora, o que é de fato mudar de vida? Para mudar de vida, eu preciso de ter hábitos. Você vai ter o quê? Hábitos. O cérebro precisa de vício. Só que o vício ele tem que ser temporário e tem que produzir frutos positivos para essa pessoa. Se você falar, eu vou estudar para entrar na faculdade e quer passar no vestibular, você não tem que ficar viciado em estudos. Mas imagina ficar uma vida inteira viciado nisso. E aí você começa a olhar para os hábitos, você fala o seguinte, espera aí, por que eu estou com esse resultado? Esse resultado que eu estou é fruto dos hábitos que eu sustento. O que nós temos que fazer então com os hábitos? Nós precisamos instalar novos hábitos, configurar novos hábitos. Você tem um hábito, isso tem a ver com as pessoas que estão em volta, seu habitat natural, com as ações que você repete todos os dias. Se você não sair da inércia, você todos os dias vai acordar e vai ter um problema quando acordar. Quando você acordar vai acontecer algo. Você vai olhar e vai falar, é mais um dia. Então vamos para os hábitos. Se a leitura não é uma coisa comum na sua cabeça, dá para conquistar com recompensa. Dá para construir com um grupo. Se você é uma pessoa que precisa falar, você vai ter que estudar. Se você é uma pessoa que precisa conquistar alguma coisa na sua profissão, você vai ter que estudar. E o fato de você não estudar, você vai ter malefícios com isso. Então você vai ter que estudar na marra. Ou você estuda na marra, ou você estuda pela recompensa. Você imagina, vício em televisão, vício em refrigerante, vício em pornografia, vício em açúcar, vício em Netflix, vício em celular, vício em notícia, vício em ouvir tudo que os outros têm para falar ao seu respeito, vício em pedir autorização para os outros. Você entende que se você for uma pessoa questão de vício, não sobra nem um minuto para você prosperar? Está ocupado o cérebro. A taxa de ocupação de atenção do seu cérebro é um absurdo. Por quê? Porque esse tempo, se você gastou ele inteiro, vício com fofoca. Então você vai colocar um vício em todo vício. Se você quiser notar um vício positivo, ele é temporário. Esse vício você tem que dedicar nele, porque ele vai tomar o lugar do outro. O cérebro vai estar sempre viciado. Me dá 15 minutos aí só para ficar parado sem fazer nada. Aí você fala, não cara, eu vou dedicar esse final de ano inteiro. E aí a sugestão, 53 dias. Se em 53 dias você der toda a sua atenção naquilo que você quer fazer no ano que vem, você vai dedicar e não vai ter mais esse salário que você tem aí. Você não vai ter esses níveis de problema. Vai, mas só vai acabar meus problemas? Não, nós vamos criar novos problemas, é diferente. Isso é bom. Só que você pensa o seguinte, não, eu vou ter esse hábito quando eu chegar lá. Quando você chegar lá não vai adiantar. Porque quando você chegar lá, aí você fala assim, mas como que eu vou chegar? Não vai chegar. A não ser que seja boa e velha Mega Sena. Loteria é sorte. Quem está debaixo de sorte, talvez não vai acontecer. Pode acontecer. Agora o método, por exemplo, vamos usar o digital para a gente acelerar na vida. Esse método pode acelerar essa riqueza. Mas eu não sei nada, então aprende a fazer corte na internet, só para você ver a coisa funcionando e você ganhando um dinheirinho. Ah, eu queria era vender e-book, então aprende. Não, eu queria era fazer um curso, então aprende. Não, eu queria era vender minhas roupas pela internet, aprende e-commerce. Sabe o que eu queria? Eu queria atender um monte de cliente, aprende GRS, tem tanta coisa para você aprender. Agora, se você mudar seus hábitos e começar a treinar eles desde agora, você vai virar a loteria, você vai virar a Sena, você que vai virar essa Mega Sena. E às vezes você pode fazer uma Mega Sena a cada 10 anos. Aí se você entender o que eu estou falando e continuar crescendo em hábito, você pode diminuir isso para um ano. Tem gente que tem uma Mega Sena por mês. Tem gente que tem uma loteria por dia. Mas por que existe essa diferença? Isso é muito ruim. É porque você não adquiriu os hábitos. Os hábitos estão intimamente ligados ao resultado. Mas é sério mesmo ter que escolher as pessoas? Se você quiser os resultados. Dica para excluir pessoas, quer saber ou não? Pelos hábitos. Pelo hábito. Gente reclama, não vai parar em 2025? Faz uma enquete com todo mundo. Vai parar de reclamar em 2025? Não, então em 2025 não. Depois em 2026 não vai ver de novo.
Eu vou dar uma parada de reclamar e não dá. Chega num fofoqueiro, vai parar de fofocar? Não, em 2026 não vai ver se eu consigo suportar você. Então você pegar gente que reclama, gente que procrastina, você já está perdido. Okay? Se vocês quiserem ter um resultado, você precisa ter o hábito do resultado. Um hábito que o rico tem e o pobre tem, em relação à mesma coisa. O rico, ele tem autorresponsabilidade. Quando eu falo rico, nós não estamos disputando quem não tem dinheiro na conta e quem tem não. Vocês têm clareza, né? Eu estou falando a mentalidade. Eu não estou falando saldo bancário. Porque tem gente que tem dinheiro e é pobre. Mentalidade. Toda resposta que você quiser na vida tem que ter uma mentalidade. Quem não aguenta mais ganhar o tanto que aguenta. Aí você fala, eu não aguento mais. Então instala uns hábitos aí que você vai parar de ganhar só isso. A diferença desses dois hábitos, lembrando que pobreza não é estado social. Pobreza é improdutividade, é crença limitante, é pobreza de história, não é sobre a pessoa. Olha que interessante, hábito de rico. O rico, ele tem uma vida longa estudando. Está escrito em inglês. Vive lendo, vive assistindo podcast. Ele tem um Kindle para ficar lendo o livro onde ele estiver de forma digital. Aí o que é o entretenimento? Ele tem uma vida longa estudando. Quem tem mentalidade de rico. Quem tem uma mentalidade pobre vive dando atenção suprema para o entretenimento. Vive assistindo reels, vive pirado no TikTok, vive na televisão. Vence a dor. Quando eu criei essa planilha, eu pedi para colocar isso, ó. Dor. Se supera a dor, hábito de riqueza. Olha esse aqui. Esse aqui fica adiando a dor. Procrastinador. Rico faz diariamente o que o improdutivo faz ocasionalmente. Então é o seguinte, número 3, investir. O que o rico faz? Ele está sempre investindo, ou em alguém, ou no lugar, ou na terra, ou num banco, ou em alguma coisa, mesmo que seja pouco, tá? Aqui, a mesma coisa na mentalidade de pobreza ou de improdutividade é o quê? Poupar. Engraçado, quando você investe, você pode receber 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, talvez 100 vezes mais, né? Igual diz na Bíblia. Na poupança alguém te paga 0,4. O Estado te influencia a ser poupador para você sempre depender e ele usar esse dinheiro. O pobre, mentalmente falando, sempre está culpando os outros. O rico, em quinto lugar, sabe que dinheiro é potencializador de caráter. Já viu a expressão, as pessoas falando assim, o fulano foi só ganhar dinheiro que mostrou quem ele é. Já viu? Isso é mentira. Quem tem essa mentalidade miserável fala mal de dinheiro. Número 6, pensamento de segundo nível. A racionalização é a análise contextual. Tira o sentimento da análise, é uma visão holística, olha por cima. O rico, ele está o tempo inteiro assim, por que essa pessoa está fazendo isso? Aqui, o pobre fica com pensamento de primeiro nível, medíocre, instantâneo, instinto animal, sentimento de inveja, injustiça, vê um negócio, não faz pergunta, não presta atenção no negócio e já emite juízo. Essa é uma mentalidade. A pessoa vê uma pessoa que tem a mentalidade de rico, já vê o cara na Ferrari e fala, é bandido. O que é isso? É a mentalidade instintiva de uma pessoa. O 7, cria a própria sorte. Método é fazer e não depender do clima ou do acaso. Aí de lá, mentalidade de loteria, de sorte e de azar todo dia. A mentalidade tem que ser de método e não de sorte. Em 8º lugar, nunca para de aprender e se coloca em lugares de aprendizado, é humilde. Apesar de você não concordar que um rico é humilde, o verdadeiro rico ele é humilde. Ele está sempre em posições de aprendizado. Presta atenção, vitimista, vítima primeiro, é quando a pessoa está num acidente. Você participa de um acidente, você pode passar uma vida inteira conseguindo não passar por um acidente? Não. E aí o que acontece? Se você é vítima de um acidente, você não pode fazer nada a não ser sair disso. Agora, se você virou vitimista,
significa uma coisa vitimista. Significa que aqui aconteceu um acidente, o acidente durou 1 segundo. Pá! O negócio é que você sabe o perfil de quem é vítima e quem é vitimista. Vítima é qualquer um que aparece no acidente. Vitimista é quem alonga o acidente. Não falei para ninguém levantar depois de cair. Você tem que entender se alguém te roubou, o roubo foi só um ato. Se você ficar com aquilo o resto da vida, você é vitimista daquela situação. Não existe isso. Por exemplo, se um pássaro cagar na sua cabeça, você consegue impedir? Andando aí na rua de São Paulo, uma árvore ali, você vai saber. Pássaro caga. Cagou na cabeça. Você foi vítima de um pássaro. Certo? Mas você assumiu o papel de vitimista é você não limpar isso e ficar sempre reclamando. Você não consegue impedir um pássaro de cagar na sua cabeça, mas você consegue impedir ele de fazer um ninho na sua cabeça, sim ou não? Então não deixe a vitimização entrar dentro de você. Faz sentido ou não? Vida leva eu. Quem é vida? A vida é um sopro. Você vai deixar um sopro te levar? Se você senta numa reunião e aquela reunião vai mexer com a sua cabeça, você vai criar novos hábitos. Eu já te expliquei que o segredo está no hábito. O hábito é que gera resultado. E se você fizer isso, ninguém te segura. Agora, se você falar, cara, matematicamente não dá para fazer. Aqui, ó. Essa é a diferença de um pensamento linear e um pensamento que é exponencial. Pensamento de progresso. Eu não vou te cobrar pensamento de exponencialidade não, que é muito pesado. Pensamento linear. Aprende isso aqui que você não vai esquecer nunca mais. Como que a pessoa se enxerga? Ao longo do tempo. Se ela ganha 2, 5, 10, não interessa tanto que ela ganha. Ela enxerga que a vida dela é só aquilo. Por 1 ano, 2 anos ou 10. Um pensamento progressivo. O que ele faz? Um pensamento progressivo, ele não enxerga as coisas como estão. Ele sabe que conectar com certa pessoa, aprender certa coisa, testar essa coisa e fazer certas coisas ao longo do caminho vai gerar progressão. Ele é um pensamento de escada progressivo, vai empilhando pressão e vai embora. Agora tem um pensamento perigoso. Não vou cobrar ninguém que está assistindo a live de dele não. É o pensamento EXO. É o pensamento que faz isso aqui, ó. Uma rampa, outra rampa, rampa e rampa. Toda rampa dobra o resultado anterior. Esse aqui só tem acréscimo. Não chega a dobrar o resultado. O que é isso aqui, ó? Eu vou te mostrar uma coisa, que é fato versus crença. Eu vou abrir aqui, ó. Fato versus crença. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A nossa guerra no Brasil é mais do que contra a miséria. É de entender isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha isso aqui. Os 2 pontos são extrema. Os 2 pontos são extrema. O meio aqui é o centro. Esse aqui é centro direita. Essa aqui é a direita. Esse aqui é o centro esquerdo. E essa aqui é a esquerda. E esse aqui é a extrema esquerda. E aqui é a extrema direita. Para a imprensa do Brasil não existe extrema esquerda. E para a direita brasileira não existe a extrema direita. Ninguém quer assumir os extremos. Os extremos são os malucos, radical, que não pensa e não fala e é meter tiro e fazer o regaço. É os dois das duas pontas. O que acontece? O que faz uma pessoa encaixar nisso aqui? Alguém sabe responder ou não? Suas crenças sobre o mundo. Quem que é a pessoa de centro? Quer confusão com ninguém, para de encher o saco. Aí você fala assim, vamos defender os bebês. Aí os da esquerda, vamos matar os bebês. Eles, não é saco isso não, tanto faz, nosso negócio é dinheiro. O centro é mais ou menos isso. Se você for atrás dos fatos e da lógica, você não vai mais falar, eu sou isso ou aquilo. Você é da natureza, meu filho. Usando a lógica e projetando aquilo que você ainda não dá conta de fazer, na projeção tem uma distância, seus hábitos. Esses hábitos vão mudar completamente tudo. Existe lógica na riqueza, existe sequência na riqueza, existe princípio da ordem na riqueza, é só seguir.
Fala assim comigo: a partir de hoje, eu vou dedicar a seguir essa lógica, a transformar as minhas crenças em hábitos.